Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, não tem outra palavra, é um assalto que aconteceu hoje no Brinco de Ouro, né? Mais um erro grotesco de arbitragem, que a gente vê que também não é só erros na arbitragem aqui no Nordeste, é no âmbito nacional realmente, né? Sport e Guarani empataram em 0-0, né? Mas realmente a gente não tem como fugir desse tema. Foi um erro absurdo e geralmente foi feito, o VAR foi feito exatamente para não ter esse tipo de problema, para tornar o futebol mais justo. Eu vou falar mais pra frente sobre o VAR, mas o Sport entrou com uma escalação que era esperada por muitos, mas não era o que era para o Gilmar Dalpozo fazer, né? Ele entrou com o Pedro Nares ali, tentando fazer a função de meio campo e repetiu basicamente o time inteiro com aspas para duas alterações. Acabou que o Rafael Thierry, antes do jogo, sentiu ali um desconforto muscular, acabou que o jogador ficou vetado para a partida. E o Ezequiel, que já era esperado também, acabou entrando na vaga do Everton, né? Entrando na lateral direita. Mas o que a gente viu no primeiro tempo do Sport foi um time muito desorganizado, tendo a necessidade de ter um meio-campista, um jogador que pudesse fazer o time rodar. Os pontas conseguiam ali rodar muito bem a partida, mas não tinha um meio-campo para ajustar, né? O Pedro Nares, ele pegava a bola e ele baixava a cabeça, não levantava a cabeça, não conseguia criar jogadas, mostrando que o Pedro Nares, ele não tem como jogar nessa função realmente ali de meio-campista, né? Por mais que ele tenha algumas características de meia, mas ele é volante, então ele tem que jogar de fato como volante, mas ele colocou o jogador para ser utilizado e o jogador não conseguiu criar jogadas. A defesa também foi uma bagunça hoje, né? O alemão entrou na vaga do Rafael Thierry e fez uma partida medonha, ridícula, né? Logo no início do jogo, ele basicamente ali, praticamente deu um gol ali pro Guarani, que perdeu na frente do Maílson, colocou a bola para fora. Então o primeiro tempo foi muito desorganizado realmente, né? E aí continua a minha crítica realmente lá pro Gilmar Dalpozo. Ele não tá sabendo escalar. Ele tem jogadores de posição interessante para utilizar ali. Ele tem jogadores que ele poderia realmente conseguir utilizar de uma forma melhor, mas ele não consegue fazer isso, né? Acaba que ele meio que se complica na cabeça dele, coloca alguns jogadores que não é interessante. Minha crítica no primeiro tempo, deveria ter entrado com o Alanzinho, vou falar mais pra frente sobre o Alanzinho também, mas o Alanzinho tá pedindo passagem há muito tempo, né? O Giovani não viajou, não atuou nesse jogo, mas o Alanzinho estava disponível. É o meio campo de origem, né? O jogador que poderia estar disponível ali para jogar. Mesmo assim, o Gilmar Dalpozo não colocou ele para jogar. E o primeiro tempo foi dessa forma, né? E quem ficou mais próximo de fazer um gol foi o Guarani, que colocou uma bola no travessão do Maílson, né? Ele teve mais posse de bola, porém a objetividade não foi tão boa do Guarani. Ele não conseguiu realmente criar, tirando a bola no travessão, chances claras de gol. Acabou que ele criou algumas jogadas ali, mas nenhuma chance realmente clara, tirando, claro, a bola que foi no travessão. No segundo tempo, aí ele tentou fazer as modificações do Gilmar Dalpozo, botou os jogadores que realmente ele coloca, colocou o Alanzinho, que aí não entrou bem no segundo tempo, verdade seja dita, mas eu ainda acredito que ele deveria ter entrado no primeiro tempo, acho que dava para ele jogar no primeiro tempo, ele tinha bola para isso, e o jogo pedia um jogador dessa forma no primeiro tempo, e no segundo tempo o Sport até melhorou, conseguiu reter mais a bola, conseguiu criar algumas chances, e aí entra aquele lance que a gente não tem como deixar de falar. Cara, uma bola onde o Búfalo pega ali o rebote do Pedro Nares, ele vai chutar e o goleiro literalmente segura o Búfalo, cara. Literalmente segura o Búfalo. E sequer o árbitro foi utilizar o VAR, foi olhar o VAR. Dentro da partida, né, dentro desse lance, o VAR ainda chamou o juiz, a gente verificou que ele se comunicou com o VAR, mas ele não foi ver o lance. E se ele fosse ver o lance, com certeza ele marcaria sim esse pênalti, porque foi pênalti a bola. O jogador, o goleiro, ele segura o Búfalo realmente ali e ele não marcou, né? E logo em seguida, nesse mesmo lance, o Sport ainda colocou uma bola também no travessão, né? Mas acabou que depois o Sport não conseguiu criar jogadas com essa qualidade. Lembrando que no primeiro tempo ainda teve um cruzamento do Sander, que o goleiro deu uma furada, passou por pouco, a bola não entra. Então essas foram as chances que o Sport criou na partida. O Guarani depois colocou aquela pressão no final do jogo, mas nada que realmente pudesse levar um perigo gigantesco ao Maílson. Só um lance, que aí o Maílson fez uma grande defesa ali, mas o Guarani não foi esse time realmente que colocou uma pressão no Sport. Qual é a minha crítica com relação a esse jogo? O Gilmar precisa acordar para a vida.
Hoje o Gilmar poderia ter saído com uma vitória se ele tivesse escalado de forma diferente. Se ele tivesse colocado o Chico, que vem muito melhor do que o alemão. Ah, mas o Chico é canhoto, o Sabino não é também. Cara, isso aí é uma cultura boba de técnico brasileiro. Na Europa, isso é utilizado de forma natural. Então ele acabou que ele não colocou o melhor jogador e colocou o alemão, que vem muito mal na defesa, mas que vem bem como lateral direito. Poderia entrar na vaga do Ezequiel, que acabou jogando mal também novamente. Não acerta um cruzamento, não consegue criar jogadas. Defensivamente foi muito mal também. Por pouco o Sport também não levou o gol por conta desse jogador. Então, de fato, o Gilmar Dalpozo, ele precisa acordar. Ele tá errando muito nas substituições, ele tá errando muito na escalação, ele tá desgastando o elenco. A gente viu agora, teve partidas que ele poderia ter ali poupado o Rafael Thierry, né, que hoje era necessidade maior do Rafael Thierry, não poupou e hoje teve que tirar, né, praticamente a força, porque o jogador estava machucado. O Everton entrou no segundo tempo, entrou bem também. Então o Sport, o Gilmar Dalpozo precisa acordar para a vida, cara. Se ele não acordar, se ele não entender de fato que ele precisa poupar jogadores também para que ele possa contar para mais jogos com esses jogadores, a situação vai ficar muito complicada do Gilmar Dalpozo. Hoje o Sport não perdeu, né, mas ele poderia ter perdido porque teve algumas chances que de fato o Guarani ele poderia ter guardado a bola e vencido ali. O Sport ainda precisa de reforços, os reforços que chegaram ainda vão ser utilizados, o próprio Kaique, o Giovani, né, o Fabinho também, que para mim é titular, ele vai ficar revezando durante as partidas aí com o William Oliveira, né? Mas o Sport precisa acordar, principalmente e taticamente falando agora com relação ao Gilmar Dalpozo. Esse time, do jeito que tá com 4 pontos agora, tá ok, começou a Série B de uma forma até ok, mas dessa forma que tá jogando é muito arriscado, né? O Sport tem um risco muito grande de perder partidas ganhas, partidas que estão na mão de fato. Então ele precisa acordar, porque senão vai ficar complicado. Então ele precisa acordar, o Sport precisa mudar as suas estratégias. O Gilmar Dalpozo precisa fazer estratégias de jogo, situações de jogo. Eu venho falando isso aqui para vocês. Se ele não mudar isso de fato, o negócio vai ficar bem complicado. Então tá na hora de acordar. Foi um empate que para mim foi muito prejudicado o Sport pelo juiz, foi. Mas o Gilmar Dalpozo precisa acordar. O Gilmar Dalpozo, ele precisa realmente entender o que é uma Série B. Ele não entendeu ainda que ele está dirigindo o Sport. Essa é a impressão que eu tenho. Eu acredito que ele ainda está achando que está treinando um time de terceira divisão e ele precisa acordar. Ou ele acorda nas substituições e principalmente nas escalações do Sport, ou a situação vai ficar bem complicada para o Sport. Mas eu quero ver a opinião de vocês, cara. Vocês concordam comigo que realmente o Sport precisa acordar? O Gilmar Dalpozo precisa acordar? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês. Lembrando, amanhã é domingo, mas amanhã eu vou tentar fazer uma live, acho que no final do dia, às 6 horas da noite lá, pra gente trocar uma ideia, falar um pouquinho mais sobre esse jogo e sobre esses erros do Gilmar Dalpozo, que daqui a pouco a conta vai bater, tá bom? Um abração pra todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.